Olá, alunos, tudo bem? Professor José Luiz falando. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Biofísica para os alunos do curso de Fisioterapia. Lembrem-se de complementar esta videoaula com material no formato em PDF que eu disponibilizei para vocês lá no portal do aluno. Eventuais dúvidas, podem procurar através do WhatsApp, no horário das nossas aulas, ou até mesmo fora deste horário. Outro recado diz respeito aí às avaliações. Então, a nota da P1 ela já foi lançada, já está no sistema, por favor verifiquem. E a nota da P2 ela vai ser dada aí pela média de duas atividades que vocês irão realizar no portal do aluno, nos dias 21 do 5 e 28 do 5. Então, a média destas duas atividades vai compor aí, vai representar a nota da P2, certos? E aquelas outras atividades que vocês realizaram no portal do aluno, essas atividades irão compor a nota do EDP. Certo, gente? Muito bem. Na videoaula de hoje nós vamos terminar o assunto relacionado aí com a biofísica da visão. Eu coloquei aqui alguns objetivos de aprendizagem. Então é esperado que ao final desta videoaula ou da leitura do material vocês possam compreender aí as propriedades da luz e que vocês possam compreender aí a biofísica da visão. Certos? Muito bem, gente. Então, na videoaula passada, nós vimos que a visão é o processo no qual a luz refletida por objetos é traduzida em uma imagem lá no nosso sistema nervoso central, ou seja, lá no córtex cerebral, na região do lobo occipital. Certos? Então, para que ocorra o processo visual, é necessária a presença da luz. Coloquei aqui algumas características relacionadas à luz. Então, a luz ela pode propagar-se no vácuo, ela tem uma velocidade aí de aproximadamente 300 milhões de metros por segundo. Outra característica, outra propriedade da luz. A luz ela é uma onda eletromagnética que possui vários comprimentos, tá? Só para vocês se situarem, né, o que significa comprimento de onda, né? Então, o comprimento de onda é a distância entre dois picos consecutivos de uma onda. Então, aqui nós temos a representação esquemática de uma onda, tá? E a distância entre dois picos corresponde aí a um comprimento de onda. Esse comprimento de onda, ele vai ser medido em nanômetro, tá? Só lembrando que o nanômetro é uma unidade de medida, assim como metro, quilômetro, tá? Só para vocês se situarem, 1 nanômetro equivale aí a bilionésima parte do metro. Então aqui nós temos, né, a luz é uma onda eletromagnética e como vocês podem observar, a luz ela vai apresentar aí diferentes comprimentos de onda, tá? Outra característica em relação a esses comprimentos de onda é que quanto maior o comprimento de onda, menor a energia de ionização e vice-versa, né? O que seria essa energia de ionização? Então, de maneira bem simples, né, a energia de ionização, quando ela é grande, ela é capaz aí de, por exemplo, atravessar a nossa pele, causar lesões celulares e lesões nas nossas moléculas, como por exemplo o DNA, tá? Então a luz também tem essas características aí de ter aí, ou não, né, energia de ionização. Então voltando de novo aqui ao a nossa representação, dos vários comprimentos de onda presentes aí na luz, tá? Então, essa faixa de comprimento da luz, ela é chamada de infravermelho. Reparem que o comprimento entre as ondas, eles são grandes, né? E no infravermelho,
o comprimento de onda está na casa de 700 a 500 nanômetros. Esse comprimento de onda apresenta aí baixa energia de ionização, tá? Nós não percebemos, nós não temos aí fotorreceptores para comprimento de onda na região do infravermelho, tá? Mas nós percebemos o infravermelho através do calor, tá? Que mais? Outro espectro aqui do comprimento de onda é essa faixa aqui, que vai representar aí a luz visível, tá? A luz visível, ela vai possuir um comprimento de onda aí entre 400 a 700 nanômetro. Essa faixa de comprimento aí de onda, pode ser captada, né, pelos nossos fotorreceptores presentes na retina, tá? E outra característica, né, esse comprimento de onda aí no espectro visível também apresenta uma baixa energia ionizante, tá? Então, a onda, ela tem vários comprimentos, a luz, ela tem vários comprimentos de onda, e a faixa, né, que vai ser aí captada pelos nossos fotorreceptores, estão no comprimento aí de onda entre 400 a 700 nanômetro, que vai corresponder aí à luz visível, tá? Acaba aí? Não, né? A luz tem outros comprimentos, como por exemplo, né, a região do ultravioleta, em que os comprimentos de onda estão entre 200 a 400 nanômetros. Característica dessa faixa de comprimento de onda que apresentam alta energia ionizante, ou seja, são comprimentos de onda capazes de atravessar a nossa pele, causar lesões celulares, interagir com nossas moléculas, principalmente o DNA, e causando aí eventuais tipos de câncer, tá? Só para vocês terem uma ideia, essa radiação ultravioleta, né, vinda do Sol, obviamente, nós temos aí as radiações classificadas em A, B e C, sendo aí a radiação ultravioleta C a mais prejudicial aos seres vivos. Outra curiosidade é que nós temos aí a camada de ozônio, e a camada de ozônio, a função da camada de ozônio é filtrar aí estes raios ultravioletas, impedindo, né, que eles chegam aí até a superfície da Terra e atinjam aí os seres vivos. Certos? Muito bem, gente. Então a luz é uma onda eletromagnética que possui aí vários comprimentos de onda, e a região que vai ser aí o espectro de onda que vai ser aí captado aí pelos nossos fotorreceptores estão entre 400 a 700 nanômetros, tá? As demais faixas de comprimento de onda, elas não são captadas aí pelos nossos fotorreceptores, tá? Vai ser aí a região do infravermelho e do ultravioleta. Muito bem, gente. Agora vamos falar de alguns fenômenos relacionados à propagação da luz, especificamente a reflexão e a refração. Então vamos lá. Vamos considerar aqui dois meios, né? Meio 1 e o meio 2. Vamos passar aqui uma reta perpendicular nesses meios, né? Na óptica, né? Essa reta é chamada aí de normal, tá? E vamos incidir aí um raio de luz que vai passar por estes meios, tá? Então, quando nós incidimos um raio de luz nestes meios, parte dessa luz vai ser absorvida por estes meios, tá? Outra parte vai ser refletida e uma outra parte da luz vai ser refratada, tá? Então são esses os fenômenos relacionados aí com a propagação da luz.
a reflexão e a refração. Ambos os fenômenos estão relacionados aí com o nosso processo visual, certos? Muito bem, gente. Então, vamos lá. Vamos falar primeiro da reflexão, tá? Reflexão é o fenômeno que consiste no fato da luz voltar a se propagar no meio de origem, após incidir sobre uma superfície de separação entre dois meios. Durante a reflexão da luz, a sua velocidade ela é preservada, tá? Em relação à reflexão, ela pode ser de dois tipos: reflexão regular ou reflexão difusa, tá? Então vamos primeiramente falar da reflexão regular, tá? A reflexão regular ocorre quando os raios de luz incidem sobre uma superfície lisa ou regular e eles são refletidos na mesma direção e são paralelos uns aos outros, né? Conforme mostrado aqui no nosso esquema, tá? Essa é a reflexão regular. Um exemplo da reflexão regular é o que acontece com os espelhos planos, em que a imagem formada é bastante nítida, tá? O que mais? Na reflexão regular, o observador enxerga a imagem desejada estando em uma posição específica, tá? E o exemplo que eu coloquei no material de vocês é esse, mostrado aqui na figura. Então, se você quiser ver a sua imagem no espelho, você tem que ficar numa posição específica. E qual que é essa posição? De frente para o espelho, tá? Outro exemplo, os automóveis, eles têm aí vários retrovisores. E estes retrovisores, eles devem ser ajustados para ver aí uma imagem desejada, tá? Óbvio que essa imagem desejada não é a do motorista, não é a sua, tá? Os retrovisores, eles servem para fornecer aí uma visão panorâmica da estrada em que o motorista está, tá? Os retrovisores vão fornecer ao motorista uma visão aí da traseira e da lateral da rodovia em que ele está trafegando, tá? Para isso, ele precisa ficar num ponto, numa posição específica, certos? Muito bem. E nós temos aí a reflexão difusa. Ocorre quando os raios de luz incidem em uma superfície irregular ou rugosa, e esses raios eles são refletidos em direções distintas, tá? Tal qual mostrado aqui no nosso esquema, tá? Os raios não apresentam direções diferentes e também não são paralelos uns aos outros, tá? Então, a reflexão difusa. O que mais? Isso possibilita ao observador enxergar os objetos estando em diferentes posições, tá? Que é o que acontece, por exemplo, né, quando você está numa estrada e observa aí uma paisagem. Então você pode apreciar, né, contemplar aí essa paisagem estando em diferentes pontos dessa estrada, por exemplo, tá? Outra curiosidade em relação à reflexão difusa é que ela vai ser responsável também pela percepção das cores presentes aí no nosso ambiente, tá? Então vamos lá. Então, por exemplo, né? Então, através da reflexão difusa é possível a percepção das cores dos objetos. Então, por exemplo, né? Um objeto vermelho ele vai refletir difusamente a luz vermelha e vai absorver os outros comprimentos de cores visíveis, tá? No nosso exemplo aqui da maçãzinha, tá? Você enxerga aí o vermelho,
porque a maçã ela vai refletir esse comprimento de onda, né, que vai caracterizar a luz vermelha e vai absorver os outros comprimentos de onda do espectro visível, tá? Isso vale aí para as outras cores, né, como o vermelho e o azul, por exemplo, e não vale para o branco, tá? Um objeto branco, ele reflete difusamente todos os comprimentos de cores visíveis, tá? Então, se você enxerga um objeto, se você enxerga algo branco, é porque esse objeto está refletindo aí todas as cores do espectro do visível, tá? E, só para a gente fechar esse termo, esse contexto aí das cores, um objeto preto, ele não reflete luz, ou seja, ele absorve todos os comprimentos de cores no espectro do visível. Certos? Muito bem. Então, graças a essa reflexão difusa, a gente tem uma percepção aí melhor aí, uma percepção visual melhor do ambiente e além disso, né, uma percepção aí das várias cores dos objetos que compõem este ambiente, tá? Muito bem, gente. E o outro fenômeno relacionado aí à propagação aí da luz é a refração da luz, tá? Então, a refração da luz, ela vai ocorrer aí quando um raio de luz, ele passa, né, por dois ambientes, dois meios diferentes. Como, por exemplo, nesse exemplo aqui, o ar e a água, tá? Então, quando um raio de luz passa por ambientes diferentes, ó, né, indo do ar para a água, por exemplo, o que acontece aí com a trajetória desse raio de luz? Então, na refração, ocorre aí um desvio da trajetória da luz, tá? E não só isso, né? Na refração, além de ocorrer esse desvio da trajetória da luz, a luz também perde aí a sua velocidade, ou seja, sua velocidade ela é alterada, certos? Muito bem. E por que que isso ocorre, né? Por que que a luz sofre esse processo aí de refração? Por que que a luz sofre esse desvio na sua trajetória? Isso ocorre porque esses meios apresentam diferentes índices de refração da luz, tá? Então, o índice de refração ele dá para ser calculado, tá? Isso é feito através da divisão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz em um determinado meio, tá? Utilizando essa simples fórmula, tá? N igual a C sobre V, onde o N aqui é o índice de refração, o C ele é constante, ele equivale aí à velocidade da luz no vácuo, tá? Que é de 300 milhões de metros por segundo, e o V é a velocidade da luz em um determinado meio, tá? Então, através desses parâmetros, você consegue aí determinar, por exemplo, aí, o índice de refração de diferentes meios, tá? Muito bem. Então, só para a gente terminar esse assunto, finalizando, no ar, o índice de refração ele é 1, tá? Vai ser o nosso referencial. E na água, o índice de refração ele é maior, ele é 1,33. Muito bem. Então, o que significa esse valor, esse índice de refração maior do que 1, né? Então, no nosso exemplo, né, na água, o índice de refração é 1,33. Então, isso significa que na água, a velocidade da luz é 1,33 vezes mais lenta do que a velocidade da luz no vácuo, tá? Muito bem. E só contextualizando, essa imagem também tem no material de vocês. Aqui nós temos um lápis, né, que foi colocado aí num copo contendo água,
né? Então, esse lápis está em dois meios, né? O ar e a água. Então, reparem que quando isso ocorre, nós temos aí uma distorção da imagem. Isso ocorre devido ao fenômeno da refração, tá? Então, a refração da luz interfere em como nós vemos as imagens, dependendo do meio em que isso está ocorrendo, tá? Então, nesse exemplo, a gente tem aí a percepção distorcida, né, deste lápis. Isso ocorre devido ao fenômeno da refração da luz entre meios diferentes, certos? É também a refração da luz responsável pelos fenômenos das miragens, tá? Muito bem, gente. O que mais? Tudo isso, né, para a gente falar, né, que o nosso olho ele possui aí estruturas com índices de refração diferente do ar, tá? Então, o olho possui estruturas transparentes que refratam os raios de luz, focando exatamente sobre a retina. Essas estruturas são córnea, cristalino, humor aquoso e humor vítreo. Tá? Aqui tem uma tabelinha para vocês. Então, o índice de refração da luz no ar é 1, é o nosso padrão, né? Na córnea, o índice de refração é 1,38, no humor aquoso 1,33, no cristalino 1,40, no humor vítreo 1,34. Então, todas essas estruturas vão formar aí uma lente, né? Que vai ter como principal objetivo refratar a luz exatamente sobre a nossa retina, tá? Tal qual o nosso esquema que nós vimos na última aula. Então, os raios de luz são captados, né, pelo nosso globo ocular, vão passar por essas estruturas e vão sofrer o processo de refração. E neste processo, os raios de luz serão focalizados exatamente sobre a nossa retina. Além disso, né, para ajudar nesse aspecto, né, de focagem, nós temos aí o papel do cristalino, tá? O cristalino, através dos músculos ciliares, é capaz de sofrer modificações para ajustar o foco de luz sobre a retina. A convergência correta do cristalino faz com que a imagem de objeto formado na retina fique nítida e bem definida, tá? Então, o cristalino ele sofre acomodações para objetos, né, para focar objetos próximos e distantes, tá? Por exemplo, para objetos próximos, né, o cristalino vai ter um certo formato, como nesse exemplo, ó. Quando o músculo ciliar se contrai, o cristalino aumenta a sua curvatura, ficando mais esférico, permitindo assim a observação para objetos mais próximos, tá? E para a visão para objetos distantes, o cristalino também vai sofrer uma modificação, tá? Nesse caso, quando o músculo ciliar se relaxa, o cristalino se estica e fica com a curvatura menor e mais achatado, possibilitando aí a focalização de objetos distantes, tá? Muito bem, gente. Então, tudo isso, então o nosso globo ocular, ele contém estruturas, né, que vão ter como principal função focar os raios de luz exatamente sobre a retina, tá? E nós vimos essa figura na aula passada. Na retina, estes raios de luz, eles são transformados em impulsos nervosos, né, em potenciais de ação. E estes impulsos nervosos, através
do nervo óptico são enviados até o nosso sistema nervoso central, né? Até a região do córtex cerebral, especificamente no lobo occipital, tá? Que é a região que vai processar os impulsos nervosos e vai identificar aí a imagem, certos? Então, quem vai dar a informação aí da imagem é o lobo occipital, certos? Muito bem, gente. Então, a emetropia é o estado normal do poder de refração de um olho. O olho emétrope forma uma imagem nítida na retina, tá? Então, a imagem deve ser formada na retina. Quando isso não ocorre, quando a imagem deixa de ser formada na retina, nós temos o surgimento dos erros de refração, que são chamados também de ametropias, tá? E as ametropias são erros de refração que dificultam a nitidez da imagem lá na retina, tá? As causas dos erros de refração são comprimento irregular do olho, curvatura irregular da córnea, ou até mesmo, né, uma curvatura irregular do cristalino, tá? E os principais erros de refração relacionado aí com a visão são a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo e a presbiopia, tá? Então vamos falar primeiramente da miopia. Então aqui nós temos um olho normal em que a imagem é formada lá na retina, tá? Na miopia, o que ocorre, tá? Nós temos aí um erro de refração em que a imagem é formada antes da retina, tá? A miopia ocorre quando o globo ocular é maior que o normal ou quando a córnea apresenta aí uma curvatura irregular, tá? Característica da miopia, a pessoa vai ter aí uma incapacidade, uma dificuldade para ver objetos distantes. E aqui nós temos um esquema, né? Não sei se dá para vocês observarem, mas essa é a visão aí de uma pessoa míope. Então, como a imagem se forma antes da retina, ela tem dificuldades em observar aí, ver objetos distantes, tá? Tratamento, né, feito aí com lentes divergentes ou até ou cirurgias refrativas, tá? A hipermetropia é o erro de refração em que a imagem é formada atrás da retina, tá? A hipermetropia ocorre quando o globo ocular é menor que o normal. Também pode ocorrer por alterações na córnea ou no cristalino, tá? Pessoas com hipermetropia vão apresentar uma incapacidade de ver objetos próximos, tá? Então, de novo aqui, não sei se vai dar para vocês observarem, mas na hipermetropia, como a imagem se forma atrás da retina, a pessoa tem essa percepção visual, né? Ela tem dificuldade para ver objetos próximos em relação a objetos mais distantes, tá? E o tratamento também da hipermetropia pode ser feito aí com lentes convergentes ou cirurgia refrativa. E o astigmatismo, que é um erro em que a luz se refrata por vários pontos na retina, em vez de focar em apenas um único ponto, tá? Isso acontece devido a uma irregularidade da curvatura da córnea, principalmente, tá? E o resultado é uma imagem distorcida. Então, quem tem astigmatismo realmente tem uma perda acentuada da sua percepção visual, tá? E isso se justifica porque a maioria das pessoas que tem astigmatismo, elas também podem ter aí tanto a miopia quanto a hipermetropia, tá? Tratamento para astigmatismo, lentes cilíndricas ou cirurgia refrativa. E a presbiopia,
que é um erro aí de refração, que ocorre aproximadamente aí por volta dos 40 anos e está relacionado com o processo natural do envelhecimento, tá? Na presbiopia ocorre a perda da elasticidade do cristalino, ou seja, o cristalino perde aí o seu poder de acomodação visual, tá? Que mais? O tratamento é para presbiopia, pode ser lentes ou cirurgia, certos? Muito bem, gente. Deixei aqui 2 exercícios para a gente fazer junto, já está no material de vocês, sobre a refração da luz. Então vamos lá. Exercício 1. Um raio de luz, ao passar do ar para o vidro, tem sua velocidade reduzida para 200 milhões aí de metros por segundo. Calcule o índice de refração da luz no vidro. Tá? Então vamos lá. Então, só lembrando, né, que a velocidade da luz no vácuo é 300 milhões de metros por segundo. Né? Então, para a gente calcular o índice de refração, é só a gente usar essa formulinha, tá? Em que N é o índice de refração ao qual nós queremos encontrar, o C é a velocidade da luz no vácuo, é um valor fixo, né? 300 milhões aí de metros por segundo, e o valor da velocidade da luz no vidro é 200 milhões de metros por segundo. Então, fazendo essa conta, né? Fazendo essa divisão, nós vamos chegar aí que o índice de refração aí, da luz no vidro é de 1,5. Né? O que isso significa? Né? Ou seja, no vidro, a velocidade da luz é 1,5 vezes mais lenta, né, do que a velocidade da luz no vácuo. Tá? Então, o exercício é bem simples. Né? E o 2. A córnea é uma das estruturas refrativas do olho, com índice de refração de 1,38. Calcule o valor da velocidade da luz ao atravessar a córnea. Tá? Muito bem. Então, a luz atingiu a córnea, né? E a córnea ela tem o seu índice de refração. Consequentemente, né, nós teremos aí uma alteração na velocidade da luz dentro da córnea. Qual que é essa velocidade? Só usar a nossa formulinha. Então, dessa vez, nós queremos aí achar o N, que é o índice de refração nós temos, né, do exercício, que é o da córnea, 1,38. O C, que é constante, né, que é a velocidade da luz no vácuo, que é 300 milhões de metros por segundo. E o V, que é a velocidade da luz na córnea, que é justamente o que nós queremos achar, que é o nosso X. Tá? Só multiplicar aí em cruz, né? Depois você isola o X e vai chegar, vai ter essa conta para resolver, né? 300 milhões, divide aí 1,38. Aí nós vamos achar a velocidade da luz na córnea, que é o nosso X, que vai ser por volta aí de 217 milhões de metros por segundo, certos? Então, a córnea tem um índice de refração de 1,38. Isso significa que a velocidade da luz na córnea é 1,38 vezes mais lenta que a velocidade da luz no vácuo, certos? Muito bem, gente. Agora sim, né, tem questões lá no portal do aluno, atividades online. Por favor, façam. Boa noite.